Eu vou ler o capítulo 24 quase que inteiro com você, tá bom? Então, você que está com a Bíblia impressa, fica com ela aberta. Você que vai acompanhar pelo projetor aí, pelo painel, acompanha no painel. Aí uma vai deixar a Bíblia aberta para nós aqui e vai dar tudo certo. Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Me usa para falar com os meus irmãos na necessidade deles, na necessidade dessa igreja, para que nós todos tenhamos uma semana direcionada pela Tua palavra desde já, em nome de Jesus. Amém. Josué 24, verso 1. O tema da minha Bíblia diz: a renovação da aliança. A renovação da aliança. Em Siquém. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Eu não vou ficar aqui, eu não vou pensar junto com você de forma alongada nesse verso 1. Mas eu acho importante nós olharmos a título de melhorar a nossa qualidade de cristão. O Josué convocou autoridades, líderes, juízes, e todos eles compareceram. Isso serve para nós, que muitas vezes nós recebemos convocação, recebemos chamado, nós não comparecemos. Nós temos alguma coisa importante para fazer. Na igreja, se o seu pastor te chamar para algo, se você é líder, mais ainda. Geralmente você cancela o que você tem marcado para atender a convocação do seu pastor, porque é obra de Deus. É algo direcionado, né? Geralmente é assim. Na empresa onde você trabalha, se o teu encarregado, se o teu patrão, a patroa chamar, você para o que você está fazendo. Você não fala, espera aí que depois eu vou. Você não fala assim. Você não fala assim. Você para o que você está fazendo. Se há uma coisa de extrema urgência, que não tem como parar, porque tem máquina que não tem como parar, né? Tem máquina... Quem trabalha dentro de uma empresa é assim, tem máquina que não tem como parar aquele processo ali. Está finalizando o processo aqui. Finalizou o processo, eu dou um stand-by na máquina e vou te atender. É para a gente pensar. É a primeira parada que eu faço, embora saia um pouco da proposta da família, mas está dentro da reunião de hoje. Nós precisamos ficar atentos a isso daí, porque na Bíblia, aqui é um exemplo, há outros tantos exemplos. Quando o povo era convocado, o povo parava o que eles estavam fazendo e eles atendiam. Se o seu patrão te chamar, atenda. Se a sua patroa te chamar, atenda. Se o seu pastor te chamar, atenda. Se você for chamado em alguma questão onde há alguém em hierarquia acima da sua vida, atenda. Atenda. Seja uma pessoa pronta para atender. Seja uma pessoa pronta para atender. Muitas vezes não é levado isso em consideração. Não é levado isso a sério. E o texto mostra, autoridades, líderes, juízes, oficiais. Nem falou dos demais. Os demais, automaticamente. Agora, as autoridades, as maiores autoridades, todas elas compareceram ao chamado do Josué. Quem que era o Josué? A figura do Josué era o líder espiritual na vida daquele povo. Na sua vida hoje, a figura do líder espiritual é o vosso pastor. Deus fala com você através do vosso pastor. Deus fala com a sua casa, Deus fala com a sua família. Então, é coisa para a gente pensar. Você pode entender diferente. Eu não estou aqui para te fazer pensar como eu. Mas eu estou aqui para te mostrar
como nós, enquanto cristãos, devemos de pensar, olhando para a Bíblia. E na Bíblia o povo parava o que eles estavam fazendo para atender uma autoridade espiritual. Pense nisso, pense. Se o seu pai, se a sua mãe chamar você, temos aqui juniores, temos aqui adolescentes, temos aqui jovens. Se o seu pai, se a sua mãe chamar você, para o que você está fazendo e atende eles. Filho, filha, já vou, mãe, já vou, pai. Não tem nada de já vou, mãe, já vou, pai. Já vou, mãe, já vou, pai, parece dorama, né? Personagem de dorama. Não tem nada de já vou, mãe, já vou, pai. Senhor, senhora, e se apresenta e comparece e vê em que você pode ser útil. Vou continuar a leitura. Josué disse a todo o povo. Agora o Josué, ele vai contar a história, uma boa parte da história, porque ele está prestes a uma tomada de decisão. Então, você que gosta de anotar, anote. O Josué está prestes a uma tomada de decisão pública. Ele faz menção da história. Sempre que eu vou tomar decisões, é importante eu rever a história, o histórico. Eu diminuo a margem de erros. Quando eu chamo o histórico à existência, eu diminuo. Vou ler, daí nós conversamos mais. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra, da além do Eufrates. O conduzi por toda a Canaã. Lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão. Feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei. E depois tirei vocês de lá. Então Deus foi resgatar o povo lá no Egito. Quando tirei seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. E os egípcios os perseguiram com carros de guerra, cavaleiros, até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim. E eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, proteção. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Você vê que Josué, ele está fazendo trazendo o povo a uma lembrança
de quanta coisa Deus já tinha feito na vida deles. Quanta coisa Deus já tinha feito na casa deles, na família deles. Verso 12: eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Isso é importante a gente frisar também, que às vezes a pessoa pensa, não, eu consegui vencer por isso, eu consegui vencer por aquilo, ou consegui vencer por aquilo outro, que eu sou. Nós vencemos por causa de Jesus. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem das vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Então, Josué, ele está chamando à memória aquilo que dava esperança. Josué está fazendo o povo relembrar de tantas e tantas vitórias que Deus já havia dado a eles. E esse é um ponto que eu acho importante nós pensarmos juntos aqui, porque às vezes nós esquecemos com muita facilidade e muito rapidamente do que Deus fez na nossa vida. Às vezes nós permitimos que o esquecimento tome conta da nossa vida. Quantas coisas Deus já fez na sua vida nesse ano de 2023? Mas foi só em 2023 que Deus operou na sua vida? Não. Em 2022, Deus fez muitas coisas. Em 2021, Deus fez muitas coisas. Em 2020, aquela luta, aquela dificuldade da Covid, nós aqui, eu, pastor Carlos, o Will, pastor Jonathan, falando com vocês através da transmissão, e a maioria de vocês ali participando, ouvindo, acompanhando, recebendo, e Deus nos guardou. Quanta gente morreu! O André quase estava com a mão tentando puxar assim para cima, mas não foi, né? É mas quantos e quantos da nossa casa, da nossa família. Olha que bênção, nós não fomos entubados. Irmão, só que agora é fácil a gente olhar para trás, mas e lá? Eu lembro, 18 de março de 2020, uma quarta-feira, me despedi do povo, a igreja estava com uma meia dúzia de gato pingado. Na saída eu falei, pessoal, só Deus sabe se a gente volta a fazer culto junto aqui ou não. A partir de agora, é só Deus. Eu nunca tinha vivido algo parecido e espero nunca mais viver. Eu não sei se esses irmãos que foram embora, se despediram e foram embora para a casa deles, eles voltam. Eu não sei se eu volto, mas Deus nos guardou. Deus nos guardou. Há um propósito de Deus na nossa vida. Aqui o Josué está contando a história deles, mas nós temos história para contar. O problema é quando a pessoa ela não consegue trazer à memória a história dela, aquilo que Deus já fez na vida dele, na vida dela. Esse é um problema. Isso é uma dificuldade pessoal. Tem muita gente que não, você acerta 99, erra uma. A pessoa ela fala da qual você errou. Mas nós somos assim também. Nós temos 99 motivos para comemorar. Uma coisa saiu fora daquilo que nós esperávamos. Nós vamos falar daquilo que saiu fora do que nós esperávamos.
O Josué está chamando o povo, ele está conversando com o povo, e antes dele chamar o povo para uma tomada de decisão, ele simplesmente traz à memória um breve relato do histórico daquele povo. Sempre que você for tomar decisões, e a conversa de hoje é sobre decisões. Toda família precisa tomar muitas decisões. Decisões no dia a dia, decisões no mês, decisões no ano. Sempre que você for tomar decisões, não esqueça de fazer uma avaliação. Se você for puxar a orelha do seu filho, faça lá uma avaliação do histórico do seu filho. Meu filho não dá trabalho. O Luiz, eu tenho lá em casa a mangueirinha lá, eu mostro, ele já sossega. Tenho. Se você não tem, tá tudo bem. Na minha casa tem. Tem vezes que precisa. A gente pega a mangueira, ele, não. Mas toda vez, quando é hora de repente dar uma palmada, põe no histórico. Qual que é o histórico dele? É um histórico de uma criança que só apronta, que só faz arte, que só dá dor de cabeça? Ou é o histórico de uma criança que não apronta, que não dá trabalho, que não dá dor de cabeça? É uma criança que, como eu, como meu irmão, como o outro meu irmão, é bagunceiro. Nós éramos bagunceiros e somos até hoje. Aí vai querer que o filho não seja bagunceiro. Tem pai e mãe que bagunçou a vida inteira. Aí tem filho. Aí não quer que o filho bagunce. Não quer que o filho fala mais do que o homem da cobra. Aí não quer que o filho seja tagarela. Então a gente tem que olhar o histórico. Olhar o histórico. Opa, você trabalha numa empresa. Você tem lá a pessoa que está debaixo, e aqui nós temos alguns que tem pessoas que estão abaixo do seu, debaixo de sua ordem na empresa. Você vai ter que puxar alguém para conversar. Às vezes vai ter que puxar a orelha da pessoa. Talvez tenha que tomar uma decisão mais séria. Puxa o histórico. A pessoa sempre chegou na hora certa, quando precisou fazer hora extra, fez hora extra, trabalha direitinho, mas em um dado momento, aquela pessoa deu uma vacilada. Qual vai ser o posicionamento diante dessa pessoa? Colocando em comparação com o outro que sempre chega atrasado, nunca faz hora extra e dá um trabalho na empresa mais do que trabalha. Tem que avaliar. Tem que avaliar. A irmã vai ter uma discussão, uma chateação com o marido, alguma que toda a casa tem. Põe na balança o histórico daquilo que o marido apresentou nos últimos 10 anos. É um bom marido. E geralmente é assim, é um bom marido, só tem esse ponto que precisa. Então é um bom marido, mas tem esse ponto que precisa. É trabalhador, é honesto, é um bom pai, é um bom marido. Mas alguma coisa está fora do lugar. E aí? Na hora de tomar uma decisão, vai tomar uma decisão por conta de uma coisa que precisa ser ajustada, ou por conta de tantas coisas boas que já estão acontecendo? Você está entendendo a conversa, sim ou não? Eu estou falando de tomada de decisões. Tomada de decisões. Por vezes eu já sentei conversar com pessoa. Eu preciso conversar, preciso orientar, às vezes eu preciso puxar a orelha de pessoa. Mas eu procuro dentro daquilo que eu tenho de entendimento da causa, puxar o histórico, puxa a vida. Tal pessoa nunca deu trabalho, tal pessoa dá testemunho, tal pessoa está sempre aí. Deu essa vacilada, como que eu vou me comportar com a pessoa que tem um bom histórico? Isso é importante a gente tomar esse cuidado. Então o Josué, ele está apresentando o histórico, não é do povo, é o histórico de Deus na vida do povo. Porque Josué ia chamar o povo para tomar uma decisão, se eles ficariam do lado de Deus ou não. E aí eu faço essa pergunta para você, irmão. Se for para colocar na balança
Tudo que Deus fez por você e pela sua família até agora, são mais coisas boas ou ruins? Você faz a avaliação, para você ter esse entendimento, se vale a pena seguir a Deus. Aí no verso 14 ele diz, agora, primeiro, temam ao Senhor. Por quê? Porque Deus já fez tanta coisa lá na vida deles, mas a conversa não é deles lá, a conversa deles é de luz para nós hoje aqui. Agora temam ao Senhor. Se Deus fez alguma coisa boa na sua vida, na sua casa, na sua família, então primeiramente você deve temer ao Senhor, ter o temor dEle, o respeito por Ele, mas vai além do respeito, é ter aquele entendimento que Deus, Ele tem todo o poder, e Ele é Senhor dos senhores, e Ele é Rei dos reis, e Ele pode mudar a sua história a qualquer momento, da noite para o dia. Temam ao Senhor. E aí ele segue dizendo, sirvam ao Senhor com integridade. Dois verbos, temer e servir. Toda família que quer ter uma vida ajustada, precisa ter esses dois verbos bem vivos na memória. Temor de Deus. Domingo é dia do Senhor. E servir a Deus. Servir a Deus, nós servimos a Deus de diversas formas. Eu falei aqui, momentos atrás, eu falei de irmãos que vieram contribuir, serviram, ajudando a oferecer melhorias para a igreja, para o templo, onde nós e a nossa casa congregamos. Servir ao Senhor é com dízimo, é com oferta. Servir ao Senhor é com os instrumentos, com as habilidades que Deus dá. Servir ao Senhor é como, por exemplo, falei da Daniele, vai para a sala de aula, vai ministrar a aula para uma criança, para um grupo de crianças. Servir ao Senhor, servir, colocar a minha vida à disposição do Senhor. A minha casa, a minha família, à disposição do Senhor. Sabe? Tudo para a gente pensar. Eu não vou tomar decisão por você. Quem vai tomar decisão é você. Mas eu preciso ler a Bíblia com você, porque você veio ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra que um dia o Josué, ele simplesmente reuniu todos, começando dos mais importantes no tocante à hierarquia. Ele reuniu todos e ele falou, olha, tem muita coisa boa no histórico da nossa família, porque Deus tem feito muita coisa boa. Eu acho importante nós temermos e servirmos a Deus. E aí ele fala disso, temam e sirvam com integridade. Integridade é inteireza, é estar por inteiro. Não é com ressalva, não é com reserva, não é com condicionais. Então, eu vou mais, eu posso mais, eu faço mais, desde que, sem condicionais. É servir, colocar a vida à disposição, colocar os recursos à disposição, colocar as habilidades à disposição, colocar a inteligência, a sabedoria que Deus dá à disposição dele e do reino dele. Continua a leitura dizendo assim, joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. Joguem fora os seus deuses. Ele está fazendo o povo lembrar, olha, os seus antepassados, eles serviam a outros tantos deuses. E vocês trazem uma bagagem disso. Eu tenho que dosar a palavra. Eu tenho que prestar atenção no jeito que eu falo, porque eu posso ser, e já teve vezes de eu ser mal interpretado. Mas eu não posso me furtar de pregar a palavra. Eu devo pregar a palavra. Joguem fora os deuses. Jesus, numa ocasião, ele disse, ninguém pode servir a dois.
Ou serve a um ou serve a outro. Não dá para servir a Deus e servir às riquezas. Não dá. Por isso, tem gente, e eu vou falar uma palavra pesada, mas eu vou falar, a responsabilidade que está no meu ombro aqui. Tem gente que nunca vai ter muito dinheiro. Nunca vai ter. A não ser que o entendimento dela seja transformado. Porque se essa pessoa tiver muito dinheiro, ela abandona Deus. Se essa pessoa tiver uma vida estabelecida, estabilizada, uma vida segura, financeiramente falando, o último lugar que ela vai pensar é de servir a Deus. Por isso que tem gente que tenta e não consegue, e não vai conseguir. Enquanto não entender a importância de temer e servir a Deus. Não dá para servir dois senhores. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Um outro texto da palavra de Deus diz assim, olha, aquele que se constitui amigo do mundo, o que ele se constitui? Inimigo de Deus. O amigo do mundo não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia que diz. O pastor está reafirmando o que está na Bíblia. O amigo do mundo é inimigo de Deus. E não tem choro. Ele não tem. Não, mas veja bem, não tem nada de veja bem. Não tem nada de veja bem. O Josué está chamando o povo para tomar decisão. Para fazer as escolhas. Escolha. Se você quer servir a Deus, se você quer servir os deuses que seus pais serviram. Escolha. Não tem dificuldade. Tem gente que fica meio, então, eu não sei, eu não sei. Eu acho que eu vou ser um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não tem, irmão. Não tem. Ou é Deus, ou é Deus. Porque o único que vai oferecer segurança para você, para a sua família, é Deus. É o único, não tem outro. Os amigos, a hora que você menos espera, os amigos são os primeiros que somem. Os amigos são os primeiros. Tem gente que gosta de, porque os meus amigos, eu estou com meus amigos. Os amigos são os primeiros que desaparecem. Os primeiros. Pode procurar o amigo, pode gritar pelo amigo, pode chamar, não tem essa de amigo. Então, ele fala aqui, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. Lá no caso deles é porque a família de Terá era extremamente idólatra. Extremamente idólatra. Então eram os deuses mesmo, as imagens, as esculturas que eles adoravam, que eles serviam, né? Não sei você, eu cresci num ambiente onde a minha mãe, durante um período de tempo, e até hoje ainda ela tem aquela propensão para a idolatria. Crescemos no catolicismo, eu, o André, o Minduim. Chegou uma hora que nós tivemos que tomar uma decisão, e eu não estou aqui desrespeitando o católico, não estou aqui atacando a fé do católico, eu estou dizendo assim, chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Quem fazia a reza com a minha mãe era eu. Quem carregava lá a bandeira do divino era eu. Quem ia com a minha mãe rezar os terços era eu. O André não costumava ir. O Minduim, eu lembro como se fosse ontem. Minduim ia só para bagunçar na reza. Raça, viu? Eu lembro um dia nós estávamos na casa da dona Marculina, já falecida. Aí tinha uma cadeirinha para 2 crianças atormentadas. Vai dar certo? Não vai. Eu era terrível, o Minduim era muito pior do que eu.
Na hora que... E hoje em dia tem aquelas... É diferente, né? Os racks, as estantes, é tudo diferente. Você lembra que lá atrás tinha aquelas estantes com 1, 2, 3 repartição. Aí tinha um monte, e colocava bibelozinho de tudo quanto é tipo no meio. Ah, dona Marcolina tinha uma estante joia. No que o amendoim foi sentar, eu puxei a cadeirinha. Ele foi entrar lá atrás da televisão, lá na... Acabou com a reza naquele dia. Esse amendoim não tem jeito. Mas nós tivemos que tomar uma decisão. A minha decisão foi com 25 anos de idade. Ontem de manhã eu estava junto. Estava lá trabalhando ou não estava, João? Com a carriola na mão ou não estava? Eu estava. Mas era 10 horas da noite, eu estava lá fritando carne para a turma comer. A turma comeu carne ainda ontem, viu, Andréia? Comeram carne. Estava lá, o Rafa. Você estava lá namorando, lá, o Seco Cardão. Eu estava na cozinha fritando carne para a turma. 11 horas da noite, nós fechando. Estava aí, irmão. Estava aí. Passei o dia fazendo o que eu gosto de fazer. Servir ao Senhor com alegria. Estou tentando falar para você, levar você a pensar, porque a minha história ela não é diferente da sua. A minha história e a sua elas são muito semelhantes. Nós somos pessoas muito semelhantes, muito parecidas. Todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo, Jesus. Aqui, ó. Temam e sirvam. Temam e sirvam. Você tem um histórico de coisas boas que Deus já fez na sua vida. Mas também existe um histórico de deuses que você já serviu na sua vida um dia. E que talvez esses deuses, eles por vezes, eles tentem falar no seu ouvido, e aí? Eles tentem flertar com você, e aí? O que você acha de nós sairmos, dar uma voltinha, dar uma passeadinha, você e aquele Deus antigo que você servia, você e aquela deusa antiga que você servia, você e o mundo, você está entendendo a conversa? Às vezes nós somos convidados a deixar Deus de lado e a servir os deuses que nós servimos no passado. O Josué está falando, jogue fora. Fala para quem está pertinho de você, joga fora. Você está entendendo a conversa? Eu tenho certeza que você está entendendo a conversa. Tem coisa do passado que está tentando atormentar a sua vida, que está tentando atormentar a sua cabeça. E Deus está mandando falar para você assim, ó, joga fora. Joga fora. Aquele convite para ir tomar uma, lamber uma, como costuma falar, né? Lamber uma, joga fora. Aquele convite para acender um mardito e dar uma tragada, joga fora. Aquele convite para relembrar, para olhar, para pesquisar. Com a internet hoje em dia está fácil, hein? Pesquisar a paquerinha de quando tinha 16, 17 anos. Joga fora. Escute que Deus está falando com você através da minha vida. Escuta. Joga fora. Joga fora. É o melhor que você tem a fazer. Vou continuar a leitura, ó. Verso 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. O Josué pegou o pessoal, pegou pesado com a turma. Vocês escolhem quem vocês querem servir. Uma família tem que tomar a decisão de que Deus ela quer servir. A família ela tem que ter esse entendimento. Bom, a nossa família vai servir a Deus. Não, a nossa família vai servir ao diabo. Não, a nossa família vai servir a bebida. Não, a nossa família vai servir as drogas. Não, a nossa família vai servir os passeios. Não, a nossa família vai servir o mundo. Quem é que a sua família vai servir? Eu não tenho poder e eu não sou a pessoa quem vai decidir por você.
Quem vai decidir a quem a sua casa vai servir é você, irmão. É você, irmã. Você que vai decidir o que entra na sua casa. Você que escolhe, você que decide. Você que toma essa decisão. O Luiz Felipe vai fazer 7 anos. 7 anos. Já fizemos 6 festinhas de aniversário para ele. Em todas as festinhas de aniversário do Luiz Felipe, veio uma frase desse tamanho escrita: você é bem-vindo, a bebida não. Quiser participar de festa de aniversário do Luiz Felipe, é muito bem-vindo, a bebida não. Se não for para levar a bebida, eu não vou. Com muita dor no coração eu vou dizer, então não venha, porque na minha casa a bebida não é bem-vinda. Ela não é. E pronto. Mas eu decidi. Tem gente que não teve a mesma coragem de tomar essa decisão. Entre agradar a Deus e agradar os homens, a pessoa prefere agradar a Deus, agradar os homens. A gente tem que tomar decisão, irmão. É a nossa casa. É a nossa família. Não dá nada, não tem problema. Cada um ali na sua... Dá sim. Tem problema sim. Tem problema sim. Porque eu quero que a minha casa ela sirva ao Senhor e ela tema ao Senhor. Para isso precisa de ter bons exemplos à volta na minha casa. É posicionamento. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Eu estou dizendo que você tem que se posicionar assim na sua casa. É isso? Não. Na sua casa você vai se posicionar. Eu estou dizendo como eu me posicionei na minha casa. Na minha casa eu me posicionei assim. E pronto. E eu tenho irmão que aonde vai leva a bebida. Tenho familiar que aonde vai leva a bebida. Mas toda vez que veio aqui com a gente e vieram aqui com a gente, tem familiares que andam com a caixinha, o Kinder Ovo deles lá do lado, né? Toda vez que veio sem. Por quê? Porque eu me posicionei. E isso não tem feito mal na minha casa, tem feito bem para a minha família. Ó, continua aqui, ó. Escolha quem vocês irão servir. Aos deuses que seus antepassados serviram, aos deuses dos amorreus, em cuja terra estão vivendo. Escolha. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pronto e ponto. Na minha opinião, e você não precisa pensar igual eu penso. Se quiser, eu não sou dono do pensamento. Mas você não precisa pensar como eu. Na minha opinião, a melhor coisa que pode acontecer numa casa é o marido, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o homem, é a mulher dizer assim, ó, aqui na nossa casa nós servimos ao Senhor. E qualquer outra pessoa que queira estar junto de nós, estar perto de nós, vai saber que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. O ano está apenas começando. Estamos apenas começando. Ei, pastor, já estamos em fevereiro, acabou fevereiro, quase vai para março. Só está começando, irmão. A sua casa, ela será chamada casa de oração. Fica de pé. Vamos orar. Chega de conversa, né? Você entendeu a conversa? Parei no verso de número 15. Conseguimos conversar até o verso de número 15. Podemos recapitular. Existe um histórico de tudo que Deus já fez na sua vida. Na hora de você tomar suas decisões, faça uma revisão do histórico. Faça uma revisão do histórico. Na sua tomada de decisão, você terá, de um lado, Deus, do outro lado, outras tantas coisas. Aí você vai fazer a sua escolha. Existem escolhas que te trarão alegria. O nome dessa escolha é servir ao Senhor. Existem escolhas que te trarão desgosto. A pergunta é, que tipo de escolha você vai tomar? Dá para vir para frente aqui para me ajudar?
Nós vamos orar em cima da palavra. Pega seu material de campanha. Se você quiser anotar a conversa de hoje, o tema é tomadas de decisões. Só assim você já vai lembrar. Opa, pera lá. Tá bom? As nossas decisões. E nós vamos cantar aquela música depois que eu orar com você. A nossa casa será chamada casa de oração. É o que eu faço votos, que você e a sua casa e a sua família sejam conhecidos lá na rua onde vocês estão estabelecidos, como casa de oração. Feche seus olhos. Leve seu pensamento a Deus. Meu Deus, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade de conversarmos com a Bíblia aberta. O que eu penso, o que eu faço, talvez não seja relevante para o meu irmão ou para a minha irmã. Mas o que a Bíblia diz, isso é importante para todos nós. E a Bíblia mostra que o Josué, ele tomou a decisão e ele chamou outros para tomarem a decisão de servir ao Senhor. A minha decisão é servir o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que meu irmão, minha irmã, essa família que está aqui representada, tenha essa decisão de servir ao Senhor e servir com alegria em nome de Jesus. Diga amém. Vamos cantar? Vejo que a vitória do Senhor. Põe força aí e canta. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Diga, a minha casa, a minha casa. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará. Vejo Deus. Olha o histórico, vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas devemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. A minha casa, vai! A minha casa, casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará. Que Jesus
Graças a Deus. Quem estava conosco até agora através da transmissão, uma ótima semana para todos vocês, em nome de Jesus. Os que